Amém. Provérbios 25:11 diz assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Amém? Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Poder sentar em nome de Jesus. Essa passagem bíblica, só para nós termos uma introdução, depois nós vamos até Mateus capítulo 5. E o que nós vemos com essa passagem do famoso sábio Salomão, eu fico às vezes observando com meu potencial de mentalização, eu fico tentando imaginar isso. Maçãs de ouro brilhando, aquela coisa espelhada, naquelas bandejas de prata que dá até para usar como espelho. É a figura mais linda, mais impactante. E assim a Escritura diz, assim é a palavra dita a seu tempo. Quer dizer, é impactante, é brilhante, chama atenção e tem valor, porque estamos falando de bandeja de ouro e de prata. Então, irmão, o que nós temos que fazer? Falar. Quando? Falar, nós vamos falar em todo tempo, mas a questão é falar o que tem que ser falado, dizer o que tem que ser dito. Muitas filosofias, talvez você já tenha sofrido e sido participante comigo nesta perseguição, o quanto nós somos afrontados por causa da maneira como pregamos. Normalmente, primeira posição quando nos ouvem pregar é dizer assim, não, esse cara é louco. Mas quando a pessoa quer a verdade, ela acaba se tornando louco, que nem a gente. Porque Deus encontra aqueles que realmente querem a verdade e vai esclarecendo. Quando começamos a obra, ou quando eu me converti, longe de mim pregar o que prego, longe de mim pensar como penso, longe de mim falar tantas coisas que falo. Eu cito o nome de pessoas e digo, tem pacto com o diabo. Como que alguém que está começando uma obra, no Evangelho, poderia fazer certas coisas como essa? Isso é fruto de uma busca. Então, o conhecimento vem, a revelação vem, e aí você vai ter a palavra certa, na hora certa. É isso que faz o efeito. Isso que é maçã de ouro e bandeja de prata. É aquela coisa exata, linda, impactante, brilhante, e que todo mundo quer olhar, todo mundo quer atentar para aquilo. Então, você precisa ter a palavra, mas a palavra vai ser dita na hora certa. E você vai dizer o que tem que ser dito. Quando você encontra uma pessoa que nunca conheceu Jesus, o que você diz para ela? Você fala de restauração? Não, você fala de evangelização. Mas quando você encontra um desviado, você vai evangelizá-lo? Não, aí a coisa já pega fogo. Meu irmão, você sabe o caminho, a hora que você quiser, você volta. Claro. Tem pessoas de, irmão, nós temos que, vamos visitar os desviados. Que isso? Visita quem nunca conheceu o Evangelho. A Escritura diz que aquele que provou o dom celestial, as virtudes do século vindouro, que se caírem é impossível que sejam recobrados novamente para o arrependimento. Então, o que você vai dizer para cada pessoa? Primeiro, você vai orar e buscar em Deus a resposta e a palavra. Aquilo que Deus disser, fale e não te cales. Irmão, presta atenção.
O que Deus, não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que nós achamos. O que Deus te disser, amém? Fale e não te cales. Não te deixes vencer pelas boas filosofias. Ah, Jesus é paz. Jesus é paz? Só isso que ele é paz? É só? Por que ele disse, se alguém não crer nas minhas palavras, eu não julgo, mas as minhas palavras o julgarão no dia do juízo? Então ele não é só paz, ele é juízo também. Cafarnaum, que te eleva até os céus, até o abismo será abatida. Se em Sodoma se tivesse feito os sinais que foram feitos em ti, eles se teriam arrependido no pó e na cinza. Portanto, haverá menos rigor para os de Sodoma do que para ti, Cafarnaum, Corazim. Então a palavra tem que ser dita a seu tempo. Irmão, esta palavra que tem que ser dita a seu tempo, não é o teu irmão que vai te dizer, nem o teu pai, nem a tua mãe, é o teu Deus. Só Ele sabe a palavra dita no tempo exato, minuto, hora, segundo, dia, mês e ano, só Ele sabe. Por isso que você tem que ter uma comunhão íntima e profunda, porque milhares de vozes te cercarão querendo dizer que palavras tem que haver nos teus lábios, mas você tem que saber ouvir o teu Deus e ter a palavra como maçãs de ouro em bandeja de prata, palavra dita a seu tempo. Agora, você tem que ter a palavra. Como você vai ter? No estudo, na meditação, e tem que ter a revelação. Como que você vai ter? Na intimidade do teu quarto. Evangelho, para mim, eu resumiria, se eu tivesse que resumir o Evangelho, eu resumiria em estudar a Bíblia e orar. Na verdade, é o que eu resumo, eu não vejo mais nada no Evangelho. Você estuda a Bíblia, ora, crê, aposta a vida e colhe os frutos. Aqui em Mateus capítulo 5, em Mateus capítulo 5, ao contrário do que muita gente pensa, né? As pessoas têm Jesus como o príncipe da paz só. Irmão, Jesus foi um homem forte demais. Jesus foi um homem com potencial de revolução inigualável. A palavra de Deus, ela tem várias colocações que todas elas vão servir para nossa edificação, despertamento, juízo. O próprio Evangelho de Jesus Cristo é representado não por um, mas por 4 seres viventes. É o leão, o boi, o homem e a águia. Cada um desses seres tem comportamento completamente diferente um do outro. Amém? O leão caça e mata. O boi come capim. E o homem projeta, maquina, pensa, busca. O homem não se detém. Ele olha para a lua, eu vou lá, e vai. Ele olha para Marte, eu vou mandar uma coisa, e manda. Não, meu trabalho está muito difícil, eu vou inventar uma ferramenta, inventa. Aquela montanha ali, como que eu vou tirar aquela montanha? Eu vou inventar uma dinamite, eu vou tirar ela de lá, inventou. E a águia, né? O ser que, quando ele vê uma tempestade, todas as aves, quando vem uma tempestade, descem, vão procurar uma árvore ou um telhado para se abrigar. A águia não. Quando vem a tempestade, ela alça o seu voo mais e mais, até ficar por cima da tempestade. E a águia representa o Evangelho de João, que representa a igreja de Jesus Cristo. É assim que nós temos que andar, acima das tempestades. Nada nos pode atingir. Então, o comportamento é diversificado. Você vê que em Mateus 23, Jesus chega para os escribas e fariseus e diz: fecha hipócritas, hipócritas, hipócritas e hipócritas, e acabou a história. Parece que Jesus ali só conhecia essa palavra, hipócritas, porque do princípio ao fim do capítulo é um horror de hipocrisia que Jesus joga lá. Vocês são hipócritas, 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 e está fazendo isso por hipocrisia, isso mais aquilo por hipocrisia, como mosquito engole camelo. E aqui em Mateus capítulo 5,
Jesus começa dizendo, ele vê a multidão, aí ele no verso 3 ele diz assim, bem-aventurados os humildes de espírito, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí alguns teólogos, pastores, muito renomados, estudiosos, entendidos, muito bom de Bíblia, eles dizem, está vendo, irmão? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí ele vai para o outro verso e diz assim, bem-aventurados os pacificadores, no verso 9, porque serão chamados filhos de Deus. Aí no verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Isso que é uma palavra de Deus. Não, Jesus não falou só isso. Quando ele além dele dizer no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele também diz no verso 6, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. E ele diz no verso 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu pergunto agora, alguém persegue, alguém calunia alguém que é só manso? Os profetas eram mansos, claro, eram humildes, sem dúvida, eram pacificadores, sim. E por que foram perseguidos? Porque a maneira que Deus os mandou ser, pacificadores, mansos, humildes, não era entendido pelo povo. O que eles pregavam era muito impactante. Imagina Jeremias, imagina João Batista. Chegaram lá, João Batista, o que nós faremos? Olha, quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem. Ah, João Batista, que palavra maravilhosa. Amanhã eu estou aí de volta, João Batista. Tá bom, vem aí. Aí no dia seguinte, quando o homem vem se aproximando, João Batista já está gritando, raça de víboras. Que isso? Não é João não, é outro. Não, é porque a palavra tem que ser dita no seu tempo, na hora certa. É o mesmo, mas não é dono da própria boca, não é dono dos próprios sentimentos. Aí vem os soldados, o que nós faremos? Olha, contentai-vos com o vosso soldo. Puxa, é mesmo, né? Tá bom, João, obrigado, hein? Vou voltar lá para Jerusalém. Voltou. Aí quando vieram, vamos lá ouvir de novo uma palavra com João Batista, quando vem, raça de víboras. Que isso? Ontem ele estava tão manso, hoje ele está pegando fogo. Quer entregar a tua boca para Deus, irmão? Quer emprestar a tua boca para Deus? Então não escolhe o que falar, deixa Ele ministrar. Eu fiz esse pacto com Deus. Senhor, minhas mãos não são mais minhas, é tua, para o teu serviço. A minha mente, o meu cérebro não é mais meu, é teu, é para o teu serviço. A minha boca, que tudo que sai por ela seja ministrado pelo teu Espírito. Não quer dizer que eu tenha conseguido a perfeição, mas que eu tenha emprestado a minha boca e os meus sentidos para Deus, eu tenho. E Deus dá graça que de repente você se vê fazendo coisas que você nunca imaginou. Então, meu irmão, tinha as parábolas. As parábolas são ensinos, são revelações. O evangelho é assim. Um dia Deus te vê como um leão e te diz assim, vai caçar. Ai da presa que estiver no seu caminho. No outro dia Deus te olha como um boi e diz assim, vai pastar. É você que tem que fugir dos predadores, porque o boi não é predador. Outro dia Deus diz assim, faz, maquina, projeta, organiza, te olha como um homem, com inteligência. No outro dia, ele se revela a você e te vê como uma águia. E esta visão da águia é o mais impressionante. A águia voa a uma altura inigualável. Nenhum outro pássaro, nenhum outro ser consegue chegar à altura que a águia chega. E eu te pergunto agora, você que é uma águia,
Quanto mais alto você chegar, mais coisas você não enxerga. Então suba, irmão. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia. Você tem que pegar o voo e ir lá em cima, e você vai enxergar o que ninguém enxerga. E quando você andar naquela visão que Deus te projetou, você será um louco, mas eu quero ver quem te tira lá de cima. Eu quero ver que laço pegará o teu pé. Eu quero ver que rifle vai te acertar. Eu quero ver quem poderá botar o teu ninho abaixo. Ninguém põe o teu ninho abaixo. Você tem que alçar o voo, meu irmão. Não pregue um evangelho social. Enquanto eu viver, essa história de evangelho social está banida da minha vida. É o meu pacto de sangue com Jesus Cristo. Você não pode se render a um evangelho social jamais. Mas o mundo te chama para isso. As igrejas por aí recebem energia do Estado, automaticamente em época de política o púlpito vira um palanque e os pastores palhaços. Por quê? Porque tem compromisso com eles. Tem compromisso. Meu irmão, um leão, ele caça a sua própria comida. Entende? Uma águia, ela caça o seu próprio alimento. Um homem, ele dá seu jeito, ele tem inteligência. E um boi, ele trabalha incessantemente, firme e constante até a morte, segundo os estudiosos. Se você pegar um boi e botar ele para trabalhar sem dar a ele comida nem água, ele morre trabalhando, mas não se desvia de fazer o sulco na terra, arar a terra. Ele não para reclamando de fome. Ele morre ali, se você não o alimentar. Você precisa ter a palavra dita a seu tempo, o comportamento a seu tempo. E se você não tomar cuidado, o mundo te ilude. Quantos pastores já deram tapinha nas minhas costas? Não, você não deve usar essa palavra. Obreiros mercenários. Você tem que usar uma palavra mais moderada. Obreiros fraudulentos. Você não pode falar essas coisas que você fala, porque você assusta as pessoas. O primeiro a se assustar é o diabo, o resto não tem problema. O primeiro a se assustar são os falsos e os mercenários mesmo. Jesus colocou no meu espírito falar isso. Se amanhã eu estiver de pé, porque eu tenho Deus mesmo, porque eu não tenho pacto com o diabo. Eu não tenho pacto com o diabo, nem estou preocupado com o dinheiro, nem tenho aliança com ricos e milionários. Então, se eu estiver de pé, é porque realmente eu tenho Deus. Então, meu irmão, alce o voo. Você quer asas de águia? Sabe o que significa asas de águia? É espiritualidade. A Bíblia diz: receberão asas de águias e subirão às mais altas alturas. As mais altas alturas é tipologia da presença do Senhor. Você precisa receber de Deus algo que ninguém recebeu. Vai ser criticado, caluniado e perseguido, mas ninguém terá o galardão que você tem. E uma coisa eu tenho olho nesse galardão. Uma coisa eu anseio ver este galardão. Porque eu sei que a obra que eu realizo, outros não tiveram coragem. E eu sei que quando eu me tranco na intimidade do meu quarto, eu ouço uma voz falar comigo. Eu sinto uma presença que me envolve. Quando eu chego neste lugar, muitas vezes eu tenho que me segurar, porque nunca chego sozinho para falar das grandezas de Deus. Eu
Eu não estou preocupado com o que pensam a meu respeito, e você não tem que estar preocupado com o que pensam ao seu respeito. Não deixe os homens colocar palavras e frases na tua boca. Um pregador do Evangelho tem que ter a palavra, a frase colocada por Deus, pelo Espírito Santo, porque senão você fica reprovado. E quando você fica reprovado, meu irmão, é um horror. Deseje a morte antes de perder o chamado ministerial. Porque depois que perdeu, não tem mais jeito. Nós cantamos aqui: há esperança para os feridos, mas não para os abatidos. Quem foi abatido já era. Quando Deus abate, ninguém levanta mais. Quem levantaria Saul? Quem levantaria Eli? Quem, com toda a sua força e seu poderio bélico, poderia fazer que a espada de Deus se ausentasse da casa de Davi? E a Escritura diz que horrenda coisa. Então, meu irmão, como maçãs de ouro em bandejas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Você entra nesse lugar e às vezes você fica escandalizado. Vai lá para a intimidade do teu quarto e resolve esse problema. Resolve uma vez por todas. Deus é o meu lugar naquele lugar ou não é? Resolve isso. Não atrofia o teu crescimento, não atrapalha o teu crescimento, porque senão Deus vai trazer uma nova geração, mas Ele vai cumprir o que lhe apraz. Resolve, não atrapalha a tua vida, meu irmão. Não atrapalha. Todo dia alguém me diz assim: não fale em nome de igreja. Falo e não me calo. E desafio esses demônios com capa de Jesus que tem por aí, na Mundial do Poder de Deus, na Universal, na Graça, na Cristo Vive. Desafio mesmo. Desafio. Se lá tem Deus, eu não quero estar vivo amanhã. Talvez você diga assim: será? Resolve esse problema hoje, lá no teu quarto. Fala com Jesus. Entende, meu irmão? O que é mais importante para você? Se você tiver outras prioridades à frente do engrandecimento do nome do Senhor, se você tem medo, você não pode ser um obreiro aprovado. Os 4 seres viventes que representam o Evangelho não foram criados para ter medo. Você já viu um leão fugindo de quem? Você já viu a força que tem um boi? Um homem, quando ele vê desafios, ele vence. O homem não podia vencer o elefante. Ele falou assim: eu vou resolver esse problema. Inventou um fuzil para matar elefantes. O homem olhou a baleia, aquele bicho de 10 metros imenso, e falou assim: eu dou um jeito nisso, eu pego essa baleia. Inventou um arpão. Um negócio tão simples ele inventou e acaba com a baleia. A águia não se rende a nada. A águia dá o bote na hora certa. Quando ela mergulha em direção à caça, ela sempre surpreende os seus, aquilo que ela quer caçar. Voltando a uma questão: você tem medo? Ainda não conseguiu vencer os seus temores? Você nunca terá uma palavra dita a seu tempo se você tem medo. Você nunca terá uma palavra como maçã de ouro e bandeja de prata se você tem medo. O teu chefe é uma alma a caminho do inferno e Deus está querendo resgatá-lo. Muitas pessoas estão querendo sair dos seus empregos e não saem, sabe por quê? Porque Deus ainda quer contar contigo para resgatar uma alma lá. Enquanto aquela alma não for resgatada, tu não sai de lá, tu é prisioneiro lá. Rompe logo com isso, faz a obra. Faz a obra. Deus está esperando você resgatar uma alma lá para depois te mandar embora. Porque
Ele sabe que tem em você a palavra. Ele está te dando a oportunidade de ser um ganhador de almas, receber galardão, receber recompensa. Mas se você tem medo, não, o que vai ser de mim se eu perder o meu emprego? Você não vai falar a palavra certa na hora certa, você vai ter medo. Você vai sempre arranjar uma palavra de paz e amor. Eu não posso contrariar o meu chefe. Então não contrarie o seu chefe, chamado Jesus. Esse é o teu maior chefe. É Ele que ministra, é Ele que paga pela tua saúde, é Ele que paga pela tua libertação, é Ele que paga pelo pão na tua mesa, não é o teu emprego. É Ele que paga para que os demônios não entrem no teu caminho. É Ele que com o sangue dele pagou para que você não vá para o inferno. Respeite esse chefe. Tenha uma palavra dita a seu tempo. Como? Conhecendo, indo para a intimidade. Certa vez eu fui pregar numa igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, um homem foi à frente e falou um monte de coisa. Falou? Deixava ele falar. Daqui a pouco chegou a hora de eu pregar naquela igreja. E o homem estava sentado bem atrás de mim. Quando o Senhor deu a palavra, 20 minutos depois que eu já estava pregando, Deus me revelou, parecia que eu via as palavras descendo do céu sobre a minha cabeça. Depois de 20 minutos de pregação, e todas aquelas palavras eram contra aquele homem que tinha falado e estava sentado atrás de mim a menos de 1 metro. Eu tive 1 segundo para decidir. Ali era a palavra dita a seu tempo, o tempo determinado por Deus. Eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Eu soltei a língua, eu rasguei o verbo. Quando acabou a pregação, se levantou um homem de fora que naquele dia estava visitando aquela igreja. Ele veio pelo meio do corredor e falou assim: pastor, só quero te dizer uma coisa. Hoje você passou numa prova e o Senhor preparou para você um novo degrau. E se eu não quisesse desagradar ele? Eu não teria uma palavra dita a seu tempo. Portanto, meu irmão, como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Quando você tiver que dizer assim: dá a mão aí, levanta esse caído aí, diga. É a hora de Deus, Deus colocou no seu espírito isso, diga. Quando você tiver que dizer assim: deixa cair porque já teve as oportunidades dele, segue teu caminho. Diga, porque Jesus Cristo diz: quando você entrar numa cidade, pregar, não aceitarem o teu testemunho, sai dessa cidade, dá as costas e sacode a poeira dos pés. Entende, meu irmão? A Escritura não diz: vai lá, se compadece, bate na porta, busca, chama para a igreja. Não, a Escritura também diz: não lançai pérola aos porcos. A palavra tem que ser dita a seu tempo. Isto é restauração. Para de querer passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Você foi chamado para agradar Jesus Cristo. O mundo vai te odiar, sabe por quê? Porque tu estás remido e lavado no sangue de Cristo. E ele falou: quem eu compro com o meu sangue é perseguido e caluniado. Mas exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. É grande para quem? Para quem tem a palavra dita a seu tempo, meu irmão. Não importa que você tenha que introduzir assim: ó, meu chapa, eu sou muito teu amigo, mas a verdade é essa. Verdade é verdade, como sempre dizemos. Com verdade não se negocia. Amém? Com verdade não tem negócio. Eu pergunto: você conhece a verdade? Ou cada um prega Cristo à sua maneira? Não aceito. Quem quiser pregar Cristo vai ter que pregar da minha maneira, que me foi revelado na Escritura. De outra maneira eu não aceito. Pão ungido, só se for o diabo distribuindo por aí. Rosa ungida é Satanás distribuindo. A semente da prosperidade é o diabo, tranca-rua das almas, fazendo leilão dentro das igrejas. Aqui nós cultuamos o sangue de Cristo e a palavra do testemunho.
E Apocalipse 12:11 diz que este é o único veículo pelo qual entraremos no céu. Nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Quem pregar um Cristo diferente é do diabo. Doa em quem doer. Doa em quem doer. Servimos a um Deus tremendo, maravilhoso. Muitos de nós aqui, se não conhecesse Jesus Cristo, estariam morando debaixo de uma ponte. Agora vou eu agradar os homens? Duvido que se eu estivesse debaixo da ponte que eles me dariam a mão, mas Jesus Cristo me deu antes que eu chegasse lá. Nós temos compromisso com Ele. E tem mais, se Ele não nos guardasse, há muitos já teríamos baixado a sepultura e a humilhação. Há muito. Põe tempo nisso. Mas, como eu creio que você também possa dizer, até aqui, nos ajudou o Senhor, e como ajudou. A irmã é muito invejada, tem gente doido para ver a sua queda, mas não vão ver. Não vão ver. O Deus da Bíblia está contigo, eles não vão ver. Até na tua fraqueza Ele tem te ajudado, eles não vão ver o teu mal. E embora você não queira ver o mal de ninguém, você verá que os inimigos se tornarão estrado dos teus pés. Porque eles zombaram de Deus enquanto você o tem amado. A verdade é verdade, com verdade não se negocia, a verdade não tem preço. Não queira agradar ninguém, porque o Deus da Bíblia é Senhor dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso. Solta a língua mesmo, meu irmão, fala mesmo. E tu vai ver que glória quando alguém te demite do emprego e você descobre que no vale da sombra e da morte tem Deus, que prepara uma mesa perante você na presença dos teus adversários. Isso é que é Deus, que põe o pão na tua mesa sem você ter um salário. Isto é que é Deus digno de honra, de glória, louvor e adoração. Isto é que é um Deus tremendo. Não compactuamos jamais com nenhuma filosofia fora do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não tem idolatria, não tem objetos ungidos, não tem batismo de criança, não tem aclamação ao homossexualismo, a sem vergonhice, ao mercenarismo. Enfim, toda essa exploração, essa vergonha que existe por aí. E muito menos submeter a lei de Deus a quem quer que seja. A igreja é livre. Livre para falar o que quer. Ninguém põe tapa-olho em nós, nem põe freio na nossa boca. Não somos cavalos. Ninguém põe tapa-olho, nem põe freio nos nossos lábios. Aquele que nos chamou é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Ele é Senhor dos céus e da terra. E este ano Deus vai mostrar o quanto Ele está nessa terra, compactuando com aqueles que são remidos e lavados no seu sangue. Este ano Ele vai mostrar o quanto Ele é Deus na vida dos valentes. Ele vai mostrar, vai fazer uma obra de tamanho estrondo que os ouvidos de muitos retinirão. Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Prepara-te, igreja, aricantos, demante cante, cobalava soricantos. Prepara-te, igreja, o teu Deus quer falar contigo na intimidade. Rimantos de cante, cobalava soricantos. Deus quer te colocar no alto do monte, e lá você vai ter visão de águia. E quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Aleluia a Deus. Por isso, meu irmão, não deixe que tomem
as articulações dos teus lábios. Ela pertence a Jesus Cristo. Não deixe que te calem, porque maior é o teu Deus. Se tu não permitir que te calem, ninguém te cala. Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, no tempo que Deus quer, na hora que Deus quer, e aquilo que Deus quer que seja dito. Eu não tenho nada para dizer. Se Ele não me falar, eu fico calado. Mas se Ele me falar, doa em quem doer. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.